Luffy é suede ayaulela mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém? Bom, o tema hoje será corrosão sentimental. E como psicanalista holístico, neologista, teólogo, eu quero abordar sobre esse tema da corrosão sentimental, que é uma deterioração da capacidade mental, pois o consumo excessivo de guardar ressentimentos negativos do que foi agressivo dentro da humilhação, como rejeição, e esse isolamento traz a irritabilidade mental. É um transtorno nesse nosso campo psicológico deteriorativo, que traz esse estresse que nos corrói o comportamento, eu afirmo assim, intelectual, racional, emocional e no campo também espiritual. E essa lesão traumática funciona depressivamente devido esse afeto diariamente abala o psicológico, espiritualmente, dentro desse nosso, conforme eu falei, racional, emocional, intelectual, e fragiliza o espiritual. Ficamos fragilizadamente, pois esta lesão traumática é de guardar esses ressentimentos como mágoa profunda, né? Que é duradoura, que traz esse rancor da amargura que foi e fica alimentada pelas ofensas que foi as injúrias, as injustiças, pois guardar esse ressentimento e esse sentimento que é o que fragiliza, pois a nossa decepção é que traz e que nos faz ter raiva, nojo, essa fraqueza que não superamos de aceitar ou de darmos perdão a quem nos contaminou nesse campo de desafeto social, espiritual ou familiar. E cultivar a mágoa é o alimento do que conseguimos superar, pois quando devemos alimentar essa gravidade emocional, entenda, terapeuticamente, o que eu quero afirmar. Para o nosso objetivo positivo, o passado não pode fazer parte do nosso presente. Por quê? Passado eu vivi, presente estou, futuro eu terei. Então, para mim no presente, me estabiliza melhor eu tendo esse comportamento não mais agressivo, para não ficar desestabilizado com o passado, que eu posso mudar para o presente e para o futuro. Não cometer mais esses acúmulos de ressentimentos ruins. Por isso, o dever da regra, da ética e da prática positiva, terapeuticamente, eu posso afirmar que é o Salmo 18, 24 a 26 e pulando para o 30 a 32, que nos diz, tá? Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza da minha mão perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, com o sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, com o perverso te mostrarás domável, indomável. O que isso significa? É não se contaminar mais, não se deixar se abater com as afrontas, não responder o tolo conforme a sua estutícia.
é ignorar as atitudes agressivas, traumáticas, psicológicas, que agora devemos saber superar e perdoar quem nos ofende. Porque o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que neles confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é que nos cinge, nos fortalece, nos aperfeiçoa de força. E o caminho que nós devemos ter para praticar a ética comportamental, terapêutica, é como está em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado é o caminho, é o que leva à vida, e são poucos que a encontram. E é dentro dessa regra comportamental espiritual, é o dever de Mateus 7, 1 a 5, que é o ensinamento desse tratamento, que não temos jurisprudência, nós não podemos fazer crítica e dizer que é crítica construtiva. Aí nos afirma: não julgueis para que não seja julgado, porque com o juízo com que julgares, sereis julgado também. Com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque nós temos que reparar esse argueiro que está no olho dos nossos irmãos e não vemos a trave que está no nosso olho. Aí, como diríamos aos nossos irmãos: deixa eu tirar o argueiro do teu olho, estando a trave nos nossos olhos. É a gente reparar a falibilidade alheia e não corrigir as nossas próprias. E aí a palavra de Deus diz: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidará tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso significa fazer uma revisão nossa dentro desse campo psicológico, emocional, racional, espiritual. E o dever desse comportamento é o que diz em Efésios, no capítulo 4, do versículo 23 a 27 e 29 a 32, para termos esse revestimento. E vos renoveis do novo homem, no vosso espírito, é o sentido revisado do homem que está em Deus, em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí é que está: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre vossa ira. É não guardar o ressentimento. Por quê? Para não dar lugar ao diabo, não ficarmos fragilizados biologicamente dentro desse campo psicológico. Aí é que está o dever: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essas agressividades que recebemos dentro dessas afrontas, mas só o que for boa para promover edificação para os que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que está selado em vós para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Por quê? Antes sedes uns para com os outros, benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. E essa ética, regra e prática da conduta intelectual, emocional, racional, espiritual, é o que está em Tiago 1,
29 a 26, que devemos entender. Sabei isso, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, que significa esse crescimento, a qual poderá salvar a vossa alma, se seremos cumpridores da palavra, não somente ouvinte, enganando com falsos discursos, né? Então temos que ser sinceros, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que se compara a si mesmo. Se olha no espelho e se sente perfeito, mas logo se foi, porque esqueceu como era. Aquele porque é o que atenta bem para a regra, a lei perfeita da liberdade, é nisso ele deve perseverar, não sendo somente ouvinte, esquecido, mas fazendo a obra, e esse tal será bem-aventurado nos seus feitos. E se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração. Esse sentimento que eu digo que está deteriorado pelas afrontas sofridas. E aí a religião desse é vã, é uma hipocrisia religiosa, não tem a sinceridade. Bom, mas a recompensa para quem pratica esses mandamentos é o que está em Jeremias 17, do versículo 7 a 10, que nos afirma: bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que estende as suas raízes para o ribeiro de água, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se fadiga nem deixa de dar fruto. É essa estabilidade nesse emocional, espiritual, racional, psicologicamente que eu estou falando. Porque enganoso é o coração, mais que todas as coisas, perverso. E quem o conhecerá? Aí é que eu vos digo, só Deus é onisciente, onipresente e onipotente, porque Ele mesmo diz: eu sou o Senhor que esquadrinho o coração do homem e provo os pensamentos para dar a cada um, segundo os seus caminhos, o fruto das suas ações. E aí, para nós terminarmos dentro desse tratamento completo do nosso dever, é o que está em Apocalipse 3:11. Guarda o que tens, para que ninguém roube, ninguém tome a sua coroa. Bom, essa recompensa dos que obedecem à vida de regra psicológica, intelectual, emocional, racional, espiritualmente cristianizada. É o dever da obediência, conforme eu deixei. É não deixar com que esse acúmulo, tá, desses ressentimentos, que fica corrosivo, esses ressentimentos negativos, que são as agressividades dentro dessas humilhações, rejeições que nós passamos, que traz essa irritabilidade mental, que é esse transtorno do nosso psicológico. E aí é devido a essa ansiedade que às vezes, esse comportamento nosso, é esse acúmulo desse ressentimento do passado que não tem que fazer parte do nosso presente, nem do nosso futuro. Por isso que eu afirmo que Lefe é suede ayalela mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém? Ficam todos à paz.